E vejam só, a briga aí entre o Arthur Lira e o Pacheco. A irritação mais recente de Arthur Lira com o Senado. Lira ficou irritado com as declarações do Ângelo Coronel sobre a reforma do imposto de renda, relatada pelo Baiano no Senado. Pelo calendário de Coronel, parecer e votação do texto podem ficar apenas para 2022. O presidente da Câmara cobrou celeridade. Disse que o Senado não está ajudando e, em tom de ameaça, lembrou que na Câmara tramita uma série de projetos de interesse dos senadores. Tentando aí fazer uma moeda de troca. Isso daqui eu acho interessante uma coisa. O Lira, ele não é um cara de direita, não é um cara conservador, mas assim, não dá para falar que o Lira não está sendo menos pior do que o Rodrigo Maia. Não vou falar que o Lira está sendo um bom presidente da Câmara, mas está sendo menos pior que o Rodrigo Maia. E você está vendo assim que pelo menos assim, algumas pautas que o governo quer que resolva, vem aí se debruçando, vem trabalhando por isso. Talvez a gente entenda o que pode ter de interesse aí do PP, né? Não só, quem sabe, Bolsonaro, se filiar ao partido, ganhar alguns votos, mas algumas coisas mais. Aí você vê o que diz o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o que ele vai fazer, né, com a reforma do imposto de renda. O Otto Alencar, que é o presidente aí da CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, ele que designou como relator o Ângelo Coronel, ele chegou na posição já no acordo, na eleição da presidência do Senado, ambos, junto com o Pacheco, são do mesmo partido agora, é o PSD do Kassab. E você vê, ó, o Otto Alencar tem dito que a mudança de imposto de renda terá uma audiência pública apenas para expor como é toda equivocada. Que não presta, tá toda errada. Tá toda errada. O senador Baiano, aliás, avalia que Paulo Guedes, cair ou não, tanto faz. Para ele, o ministro da Economia perdeu a cerimônia com a austeridade fiscal, mas sua saída nada muda, já que o governo acabou. Na Comissão de Assuntos Econômicos, segundo Otto, não passa mais nenhuma reforma ou projeto de relevo. Nenhuma reforma mais passa. E todas as reformas aí, administrativa, tributária, vão passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. Tem que tramitar. Toda a lei passa pelas comissões que lhe diz respeito. E se ainda for uma PEC, sempre passa pela CCJ. Ah, é sobre meio ambiente, essa lei e tudo mais, uma PEC sobre meio ambiente, então vai passar pela CCJ, vai passar pela Comissão de Meio Ambiente, se tiver mais alguma coisa, também passa por outra comissão. E aí vocês conseguem ver como o time do Lula está trabalhando ativamente para travar o legislativo brasileiro, algo que a gente está comentando há alguns meses. Lira e Bolsonaro em busca da fórmula mágica. Mais uma vez que eu vinha falando, né? Tá saindo menos pior que o Rodrigo Maia. Pelas contas da Câmara, os estados perderiam entre 24 bilhões a 32 bilhões de reais em redução tributária sobre combustíveis. E os consumidores teriam um alívio de 7% nos preços. Lira conseguiu aprovar o projeto, que seguiu para o Senado. Na semana seguinte, o preço do petróleo subiu mais 7%. Chegou ao patamar de $85 por barril e a Petrobras informa não ter qualquer perspectiva de queda na cotação. Até ressalva que os preços domésticos estão defasados. Estima-se que 14% na gasolina e 18% no diesel em relação à média mundial. E o que é que Pacheco está fazendo perante a isso? Ele é o interlocutor dos governadores. Não, que não é bem assim, peraí, não podemos baixar o preço da gasolina, senão o Brasil não quebra. Se o preço da gasolina baixar, o Brasil não vai quebrar. Temos que quebrar o Brasil para eleger o Lula. Mais uma vez, o Senado brasileiro, cara. E aí você entende, agora, foi uma coisa que a gente falou lá atrás, que teria que ver algumas movimentações, e você vê assim, né? Eu tenho certeza que isso daqui foi um dos motivos do Bolsonaro ter convidado o Ciro Nogueira para compor o governo. A gente comentou sobre isso. Quem assistiu o vídeo na época, eu fiz uma lista lá das situações e eu falei, ó, o Ciro vai entrar nesse meio de campo, tá? Tentar melhorar a situação, a relação com o Senado, porque o Pacheco, ele vai pisar no acelerador de um jeito sem igual. E vocês estão vendo. Tentar melhorar esse trâmite com o Senado como um todo, né? O Ciro é senador. Vê se consegue aí tocar o coração do Otto Alencar, do Ângelo Coronel, né? Vê se os senadores param e pensam no povo mais necessitado do Brasil. Mas parece que isso está muito difícil de acontecer. E aí, gente, vejam só que coisas interessantes. Andar em grupo. Política é voto. Não só na hora de eleger, mas na hora de vencer dentro da política.
Quando você tem uma PEC, você tem uma lei, normalmente assim, você precisa da maioria, né? Quando é só um projeto de lei normal. Quando é algo maior, assim, tipo uma PEC, você precisa de mais votos. Uma PEC na Câmara precisa de 308, no Senado são 54, se não estou enganado. 54 entre 81 senadores, na Câmara 308 votos entre 513 deputados. É força, é força. A Constituição brasileira criou um Estado que basicamente torna inviável você conseguir avançar com o país se você não tiver a maioria do Congresso ao seu lado. Se tiver todo mundo contra, todo mundo satisfeito, caras vão travar o país de um jeito, porque no final da história, tá todo mundo assim, nem aí pro povo brasileiro. Não tá nem aí pro povo brasileiro. Então o pessoal trabalha por quê? Porque eles querem agradar o governo, não porque eles são bonzinhos, mas para passar a imagem que eles são governistas. Então, normalmente o governo, ele sempre chega na eleição com a máquina nas mãos, o que facilita na hora de eleger mais pessoas. E quanto mais pessoas você elege, mais dinheiro você recebe. É assim, uma matemática, meu Deus, que você se pergunta, como é que alguém que não está na política, não é político, consegue entrar e também morder, né? Tirar uma fatia desse bolo. Para ter o fundo partidário, você tem que ter uma bancada grande de deputados. E para eleger deputados, você precisa de dinheiro, ou seja, você precisa do fundo partidário. Então a gente fica nesse eterno ciclo que quem tem dinheiro continua se reelegendo. E a matéria fala o seguinte, ó, que partidos mudam nome, mas mantém governismo quem quer que esteja no Planalto. Essa daqui é meio que a fórmula do Centrão para continuar vivo e, na verdade, continuar crescendo no cenário da política brasileira. A gente vê que a esquerda no Brasil, ela deve ter um 30% da população. A direita meio que também. A gente tem nossos problemas, falta de nomes, falta de estrutura na hora de eleger, mas mesmo assim, quando você pega assim o Congresso, cara, a esquerda ela tem o quê? 132 deputados. Olhar se os partidos realmente de esquerda. A grande maioria é do famoso Centrão. Exatamente por quê? Porque eles entendem esse conceito, andar em grupo. Andar em grupo. A gente não pode, assim, andar com qualquer grupo, óbvio. Temos que sempre, realmente sempre, ter nossos valores, nossos princípios. Não pode avançar. Mas como você vê aqui, ó, vários partidos, assim, ele fala assim, que partidos lá no passado, na época do PT e tudo mais, PRB, PEN, PTN, mudaram de nome, mas continuam governistas. Republicano, Patriota e Podemos. E aqui coloca o alinhamento em relação às pautas propostas pelo governo. Republicanos, 93%. Patriota, 95%. Podemos, 81%. O governo vai se furtar de conversar com essas pessoas no dia a dia. Não é para sair loteando tudo, não é para fatiar ministério, não é para fazer aquele toma lá da cá nas eras petistas. O petismo era mais bonito, teve também salão, era mesadinha para você ter o Congresso em mãos. Mas no Brasil, como as coisas são, não dá para deixar tudo de lado. E você, acho que isso aqui, esses percentuais, esses valores, esses números mostram certa importância. Você olhando essas últimas movimentações do Lira, o que o Pacheco vem fazendo, a preocupação de Bolsonaro em eleger mais senadores para tentar evitar o problema Pacheco em 2023, você vê. Por isso que talvez o governo venha buscando um diálogo com alguns partidos mais do centro, o famoso Centrão. E você vê, ó, integrantes do PP querem sigla governista com Bolsonaro ou com Lula. Então nem aí. Querem jogar junto com o governo. Jogar com o governo, que por chegar forte nas eleições, eleger deputados. Gente, a gente tá aqui preocupado com o Bolsonaro a maior parte do tempo. Quem tá preocupado com o Bolsonaro a maior parte do tempo? A gente pensa assim no Estado, nos senadores, fala, pá, a preocupação maior da direita é a presidência da República. Sabe qual é a preocupação dessa gente? Já são os vereadores de 2024. Sim, eu conversei com pessoas nesses últimos dias que estavam falando o que os partidos políticos já estão fazendo mirando 2024. Olha a distância da linha do tempo que esses caras já conseguem pensar e se planejar. E aí você vê assim, pô, como a gente tá na política à direita aprendendo a trocar o pneu com o carro andando. Literalmente isso. E aí diz, as discussões do PP sobre como aumentar a bancada de deputados na eleição de 2022 têm um claro propósito. Os dirigentes que traçam as estratégias eleitorais do partido afirmam abertamente que precisam superar a marca atual de 42 deputados para que a sigla mantenha a postura governista na próxima legislatura. Quanto maior o partido, mais importante para o presidente da República é ter aquele partido ao lado dele. Se o presidente da República
Vamos fazer um cenário assim muito hipotético, muito hipotético. Bolsonaro se elege e aí o partido de Bolsonaro elege 150 deputados. 150 deputados. Aí Bolsonaro tá andando junto com o pessoal do... Vamos falar que ele não vai pro PP. Ele vai pro partido, o partido X. Aí o pessoal do PP é meio que base de Bolsonaro. Elege mais 150. Só já tem 300. E aí tem lá uns gatos pingados de bolsonaristas que estão em outros partidos. Bolsonaro vai querer articular ainda com republicanos, com MDB, com Podemos, sabe? Conversar com Patriota. Eu já tenho 308. Tem 150 aqui que vieram comigo no meu partido X, 150 aí no PP que tá comigo e tem 8 bolsonaristas aí perdidos nos partidos. Eu já tenho 308. Eu aprovo o que eu quiser no Brasil. Eu vou atropelar. Então, quanto maior o tamanho da bancada, mais importante. Sabe aquele negócio do futebol? Primeiro você? Não. Quem, assim, joga moedinha, né? Aí vai escolhendo os melhores primeiro. As maiores bancadas, os maiores partidos. Quanto maior a bancada, maior a quantidade também de comissões que os partidos detêm em suas mãos. E aí, lembra que a gente falou lá atrás, eu fiz uma pergunta num dia, falei, a mãe te responde, eu deixei no ar. O que vocês acham que era tão famosa a Frente Ampla? A Frente Ampla não é se unir para eleger o Executivo. A Frente Ampla é para eleger a Câmara. É na Câmara que está o coração do Brasil, não é no Senado. Tudo começa na Câmara. A Câmara pauta os principais projetos, onde tem as principais discussões, e só vai para o Senado depois que está mais maduro, depois já teve a discussão e tudo mais. Está ali, está na Câmara. É o presidente da Câmara que pode abrir o impeachment contra o presidente da República. Está tudo ali. É a Câmara dos Deputados, que inclusive é de acordo com o tamanho da bancada de deputados federais que você faz a divisão e o rateio do fundo partidário eleitoral. Aí você entende a Frente Ampla. Dirigentes do PP têm dito que a filiação de Bolsonaro será usada como um ativo para ampliar a bancada da Câmara na próxima eleição. Não tem ninguém besta. Eles querem mais deputados. Já com mais deputados, mais dinheiro. Caso Bolsonaro perca a eleição, o PP entende que terá uma bancada robusta a ponto de oferecer governabilidade a Lula em troca da manutenção da presença da Câmara. O pessoal já está pensando na presença da Câmara. Presença da Câmara. É por essa razão que Ciro Nogueira tem dado importância quase nula para a eleição de senadores em 2022. Cara, Bolsonaro, elege aí. Eu quero deputado. Elege aí, bota o teu senador que tu quiser. Eu quero deputado. Corre a história nos bastidores de que o PP tinha alinhavado a filiação do senador Giordano no início desse segundo semestre. Faltava apenas o aval de Ciro, mas o cacique disse que só assinaria a ficha de filiação se a chegada do senador fosse contribuir de forma decisiva para a eleição de deputados no ano seguinte. Giordano acabou no MDB. Deputados. Os partidos estão preocupados com deputados. O próprio PT está preocupado com deputados. Até porque esse ano são só 27 governadores. Senadores. É um só esse ano. É um só. Um só.